Em Lucas 11, quero ler com vocês Lucas 11, 9. Lucas 11, verso 9. Eu quero falar para vocês sobre as boas dádivas do Pai. As boas dádivas do Pai. O reino de Deus é estabelecido a partir da presença de Jesus, amém, irmãos? A presença do Rei é que dá início ao reino de Deus. E nós vamos falar sobre as boas dádivas do Pai em Lucas 11, verso 9 a seguir. Quem não achou, tem no telão aí para você poder acompanhar também. E nós podemos fazer a leitura juntos. Lucas 11, 9 a seguir, na linguagem dos dias de hoje, diz assim o texto: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que me procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede a vocês um peixe? Ou, se um filho pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nesse versículo aí ele fala assim, ora, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quem está comigo, diga amém. Pai, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, de uma forma que possamos entender qual é a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem concorda aí, diga amém. Pode se assentar, a igreja do Senhor, pode se assentar. Amados, eu quero dar um aviso aqui rapidinho para os líderes de ministério, todos os líderes de ministério. Eu vou encerrar o culto um pouquinho mais cedo e a gente vai ter uma reunião aqui com todos os líderes de ministério. Eu vou dar para vocês 10 minutos para vocês confraternizarem, cumprimentar as pessoas, irmãos. E logo após esses 10 minutos, nós teremos uma reunião com todos os líderes de ministérios e juntamente com a diretoria também administrativa aqui no culto. Quero passar alguns detalhes aí para vocês, algum direcionamento, algumas instruções importantes. E eu queria que vocês permanecessem, então. Vou dar 10 minutinhos, acabou o culto, 10 minutinhos para vocês confraternizarem. E logo após, a gente se reúne aqui dentro, para a gente poder passar algumas instruções para vocês. Amém, irmãos? Escute uma coisa, o reino de Deus é estabelecido a partir da presença do Rei. O Rei é Jesus. O reino de Deus, ele é estabelecido inicialmente pela presença de Jesus. No reino de Deus, nós temos a cultura do reino. No reino de Deus nós temos os princípios do reino, nós temos os valores do reino, nós temos a visão de reino. E todas essas coisas, todas elas estão sujeitas à presença do Rei. Se a presença do Rei não estiver, essas coisas aqui viram religiosidade, viram apenas um manual para a gente seguir. O que faz a diferença é a presença de Jesus. Quem ama a presença de Jesus? A presença mais importante para nós nessa noite aqui, apesar de você ser muito importante, viu, igreja? Vocês são importantes, cada pessoa que está aqui são importantes. Mas a presença mais importante aqui é da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê comigo nisso? A maior presença, a presença que realmente atrai as pessoas, a presença que faz com que a gente saia da nossa casa para estar aqui nesta noite, para não sermos uma reunião comum, é a presença de Jesus. O desejo do nosso coração é que o Senhor se manifeste nesse lugar. Tem alguém comigo aqui? Que o Senhor se manifeste nesse lugar. Se em cada culto, se em cada reunião a presença do Senhor é manifestada, então com certeza nós alcançamos nosso alvo, nosso objetivo. Quem crê nisso? Tem alguém que crê comigo aí? Dê um glória a Deus aí. Porque a presença dEle é a que mais esperada, é a mais desejada, é a presença dEle. E tudo que nós fazemos é por Ele e por causa dEle, para a glória dEle. Ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Então quando a gente busca em clamor, Ele responde. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então, e começar a se converter dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir, Ele vai vir, Ele vai sarar nossa terra. Ou seja, a presença dEle vai ser algo real. O profeta disse, você me buscará e me encontrará, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o nosso coração está para buscar a presença de Deus vem como resposta. Quem crê, se nós estivermos sedentos e famintos aqui nesta noite, o Senhor se fará presente nesse lugar. Há uma canção antiga que diz assim, ó:
Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Quem lembra disso aí? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu... O quê? Tão certo como amanhã. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode... Porque a presença dele é real nesse lugar, amém, irmãos? A presença dele é real, se é para ele, pode liberar palavras e glórias. Porque a presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo, quando está no lugar, Deus libera destinos. Quando Jesus se faz presente, Deus libera propósitos. Quando Ele está presente, Ele libera provisão. Quando Ele está presente, Ele libera identidade. A gente sabe quem a gente é. E sabe quem nós somos? Nós somos filhos amados do Pai, amém, irmãos? Se Ele está presente, Ele libera o seu destino, Ele libera a sua identidade, Ele libera a sua provisão. Então eu creio que Ele vai liberar provisões aqui nesse lugar. Aquilo que está faltando para você, Ele vai enviar e vai sobrar. Quem crê comigo? Profetiza na vida dessa pessoa ao teu lado, diga para ela assim: Deus vai liberar e vai sobrar na tua vida. Fala para ela. Tudo por causa da presença dEle. A presença dEle é real e é mais importante. Nós viemos de uma igreja que muitas vezes não busca a presença do Espírito Santo. Eu mesmo me converti, não sei se você sabe da minha história, eu me converti entre 1996 a 1997 em Cuiabá. E eu me lembro que eu me converti numa igreja tradicional. E era uma igreja que não acreditava nos dons do Espírito Santo. Uma igreja batista, uma boa igreja, uma igreja que conservava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus de uma forma muito real, muito honesta, muito sincera. Uma ótima igreja, excelente igreja. Mas eu sentia que a presença do Espírito ainda não era liberada. E teve um dia que eu estava passando na rua e uma pessoa me parou e falou assim: Deus me fala que você vai em 40 dias sair dessa igreja que você está hoje e você vai para uma igreja onde os dons do Espírito Santo estão ativados. E aquele profeta, quando liberou essa palavra para mim, eu repreendi ele na hora. Eu não acreditava muito na forma que ele fez, do jeito que ele fez. E olha só que interessante, Deus não faz nada sem falar seus profetas, amém, irmãos? Deus escolheu fazer isso, Ele não faz nada sem falar seus profetas. Quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse: farei isso sem falar com Abraão primeiro. E Ele manda os anjos, antes de passar em Sodoma e Gomorra para destruir, tem que passar na casa de Abraão. Você é um profeta de Deus nessa geração, quem crê? Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida e na tua família, mas primeiro Ele vai passar na sua casa para avisar, amém? Deus não vai fazer nada sem avisar seus profetas. E Deus usou aquele profeta em 40 dias. 40 dias depois eu estava numa igreja onde os dons do Espírito Santo eram pregados, eram ensinados, eram buscados. E isso para mim foi muito importante. Porque você tem a palavra, você tem as regras, você tem as leis, você tem os estatutos, mas nada disso substitui a presença. A presença do Espírito Santo tem que ser real no nosso meio. Tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. A presença do Espírito Santo que traz vidas, que transforma vidas, que muda situações, que transforma circunstâncias. No nosso braço, a gente até faz alguma coisa. Do nosso jeito, a gente até alcança algumas posições. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós entendemos o agir do Espírito Santo, aí tudo vai numa proporção muito maior. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100 é o aumento que Deus quer trazer. Por isso que Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você crescer. Deus quer te fazer multiplicar. 30, 60 e 100%. Deus tem uma escada para você. Como Ele colocou uma escada para Jacó, Ele tem uma escada para você. E cada degrau que Ele quer que você suba,
representa 30, 60 e 100%. Cada degrau que você subir é 30, 60 e 100%. Levanta tua mão e diga: esse é meu ano de avançar. Em todas as áreas da minha vida, eu vou crescer e vou multiplicar 30, 60 e 100%. Tem alguém com fé aqui nessa noite? Então celebra o Senhor com palmas. Celebra o Senhor com palmas. Oh, aleluia. Onde a presença de Deus está, Deus libera destinos. Onde a presença de Deus está, Ele libera propósitos. Onde a presença de Deus está, Ele libera provisão, o sustento necessário. Ele libera a identidade que você precisa. No versículo que nós lemos, ou no texto que nós lemos em questão, há pelo menos 3 claras doutrinas importantes para guardarmos em nosso coração. Pelo menos 3 claras doutrinas importantíssimas que balizam a nossa fé e a nossa jornada, a nossa caminhada. Se você quer caminhar com Cristo, você precisa caminhar na direção que Cristo está te dando. Porque na sua direção você vai até algum lugar, mas na direção de Cristo você vai a muitos lugares. Quem crê nisso? Você vai muito mais longe. O texto diz assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, mesmo vocês sendo os maus. E um dos primores, um dos princípios, uma das primazias, dos pilares do Evangelho é de que o homem é mau, o homem é mau, é caído. O ser humano caiu em pecado e esse pecado tornou o ser humano mau. Jesus declara sem nenhum receio: se vocês são maus, mesmo vocês sendo maus. Ele fala sobre a miserabilidade do homem. Nós somos pecadores e muitas vezes cheios de maldade no nosso coração, independente da nossa religião, independente das nossas boas obras, independente das nossas boas condutas, independente da nossa educação. Todos nós sem Cristo estamos perdidos. Todos nós sem Cristo não podemos nos salvar sozinhos. Todos nós precisamos de um Salvador. Quantos aqui necessitam de um Salvador? Todos nós. Você não pode se salvar pelas suas obras. O nosso coração foi contaminado pelo pecado e ele é enganoso, mais do que todas as coisas, como disse o profeta Jeremias no capítulo 17 do seu livro, no verso 9. Então escute uma coisa: somente a graça de Cristo, através do Espírito Santo, é que pode nos regenerar e nos dar um novo coração. Quem quer um novo coração em Cristo Jesus aí? E a promessa dele: ele vai tirar o coração de pedra para nos dar um coração de carne. Então a primeira coisa é que nós precisamos de um Salvador, porque nós somos maus e não podemos nos salvar. Mas nós precisamos de alguém que é bom, e é bom na sua integridade e na sua essência. E esse alguém é Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Então escuta, a segunda doutrina importante nesse texto que vai balizar a nossa fé é que a graça comum de Cristo é estendida para todas as criaturas, independente da sua fé. Ou seja, Jesus tem salvação para todo mundo que quiser. Quem crê nisso aqui, que Jesus pode salvar qualquer um? Não sei se você está entendendo, mas eu não sei o que já aconteceu na sua vida, eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei quais foram os pecados que você cometeu, eu não sei se as pessoas olham para você e já disseram assim, ó, esse aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Eu conheço alguém que pode dar jeito na tua vida, eu conheço alguém que pode te salvar. Eu conheço alguém que pode alcançar você com graça, com misericórdia, e livrar você de todo o lamaçal de pecados. Não importa quão fundo você foi no pecado, não importa em quão densas trevas você foi, eu conheço uma luz que pode iluminar a tua vida para sempre, por toda a eternidade, iluminar a tua vida e toda a tua história. Ô pastor, minha vida foi de trevas. Então prepare-se, tem alguém que vai trazer muito brilho para você, muita glória, muita luz para você. Que a graça de Cristo pode afirmar você no reino de Deus. Escuta, Jesus afirma que os homens são maus, mas não tão maus assim ao ponto que eles poderiam ser. Ele fala assim: vocês sendo maus, muito maus, ainda assim conseguem fazer coisas boas. Ou seja, vocês são maus, mas vocês ainda não atingiram o ponto máximo da maldade, porque vocês ainda conseguem fazer coisas boas. Boas para quem? Para quem você ama, para seus filhos,
para as pessoas que você convive, que você ama. Ou seja, mesmo sendo maus, eles ainda podem amar os seus filhos. Mesmo sendo maus, eles ainda podem construir famílias boas. Mesmo sendo maus, eles podem ter uma vida equilibrada. Mesmo sendo maus, ainda podem ter uma boa moral. Mesmo sendo maus, ainda podem ter muitas virtudes. Mesmo sendo maus, porque eles ainda não atingiram o ápice da maldade. Apesar de que a gente sabe por aí que existem aqueles que já atingiram o ápice da maldade. Então ele está dizendo assim: eu sei que vocês são maus, mas ainda tem salvação para vocês. Ei, deixa eu profetizar aqui na vida de mulheres que estão orando pelos seus esposos. Eu quero declarar que o seu esposo hoje pode estar totalmente envolvido em trevas, mas eu declaro em nome de Jesus que Jesus vai alcançar ele, Jesus vai iluminar ele, Jesus vai mudar a história dele. Eu creio que Jesus pode transformar a vida dele, em nome de Jesus. Por quê? Porque a graça de Deus nos refreia de ir tão mais fundo no pecado. A graça de Deus nos segura, nos impedindo de ir além no pecado, numa vida de lamaçal, numa vida de pecado. Quem crê que a graça está sobre a nossa vida aqui? Então essa graça comum de Deus, essa graça de Deus, ela é para todos os homens, crendo em Deus ou não. Se essa graça comum é para todos os homens, então Deus fez com que essa graça não destruísse todos os homens. As misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã. Se não fosse isso, nós seríamos destruídos. Se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de nós? Se não fosse a bondade de Deus, o que seria de nós? E essa graça aqui, ela fala exatamente a respeito da bondade de Deus. Essa bondade que é capaz de conceder a mim e a você graça, dádivas, presentes, dons, dádivas. E é isso que nós estamos falando nessa noite, as dádivas de um Pai que é gracioso, que é bondoso, que mesmo nós sendo maus, Ele nem leva isso em consideração. Ele derrama essa graça para nos abençoar. Escute, eu sei que tem gente aqui que está chegando no fundo do poço da sua vida financeira, no fundo do poço do seu casamento, no fundo do poço na sua vida profissional. Eu sei que tem gente aqui que está num lugar que acha que nem tem mais saída, mas Deus te trouxe aqui por forma estratégica para dizer para você: tem saída sim. A graça de Deus dele será derramada sobre a tua vida nesta noite mesmo. Ele pode derramar uma graça sobre você, que você vai sair daqui já com resposta, você vai já sair daqui com porta aberta, você vai já sair daqui e nessa semana você vai ver o agir de Deus, você vai ver Deus mudando corações, transformando vidas, você vai ver Deus abrindo portas sobre você. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Essa graça pode fazer abrir portas sobre a sua vida. Ele faz isso por quê? Porque Deus é quem concede todas as dádivas, e junto com essas dádivas, Ele concede também o Espírito Santo. Agora olha só, se não fosse já bastante a gente receber essas dádivas, essa graça de Deus, essa bondade de Deus, Ele ainda concede junto o Espírito Santo, igreja. Quem está entendendo isso aqui? O Espírito Santo junto. Então, se o Pai do céu, Pai do céu está lá, Ele concede todas as dádivas, Ele ainda vai conceder também o Espírito Santo. Significa que Deus quer nos encher de dádivas, mas Ele também quer nos encher do Espírito Santo. Quem está entendendo? Ele quer nos encher de dádivas, mas Ele também quer nos encher do Espírito Santo. Ele quer nos fazer transbordar da presença do Espírito Santo. O que tem impedido isso? O que tem impedido isso são justamente quando nós focamos somente nas dádivas. As dádivas são importantes, é uma promessa dEle e Ele vai cumprir. Mas quando nós não entendemos que Deus é fiel para cumprir, a gente começa a buscar essas dádivas em primeiro lugar. Quantas pessoas vêm para a igreja e falam: Senhor, hoje eu vou à igreja e eu quero ser cheio do Espírito Santo? Quantas são as pessoas que dizem: Senhor, hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo? Senhor, eu quero hoje ser transbordado no Espírito Santo. A maioria das pessoas vão pensando nas dádivas. A maioria das pessoas vão dizendo assim: Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Senhor, abre a porta para mim aqui, abre a porta para mim ali. Não é que está errado, mas é que o Senhor não prometeu apenas dádivas. Ele prometeu também a presença do Espírito Santo. E nós focamos tanto nas dádivas que o Senhor já prometeu e que Ele é fiel para cumprir, que se esquecemos da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo muitas vezes não é buscado na igreja. Por quê? Porque nós vivemos em solicitude. Sabe o que é solicitude? É preocupações. As contas que nós temos que pagar,
Os problemas que nós temos que resolver têm roubado a presença do Espírito Santo da vida da igreja. Os boletos que vão vencer nessa semana, o que falaram a seu respeito, as críticas, os problemas, dificuldades, no meio da tua casa, tua família, no teu trabalho, tem roubado, muitas vezes, o desejo de você buscar a presença do Espírito Santo. E uma igreja que não busca a presença do Espírito Santo se torna uma igreja fria, mas eu creio que a comunidade é uma igreja aquecida pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Quem crê que o fogo do Espírito Santo está nesse lugar? Quem crê? Porque quando a presença do Espírito Santo está no nosso meio, a igreja não é uma igreja triste, ela é uma igreja alegre e feliz. Diga assim comigo, nós somos alegres e felizes, fala isso. Muitas vezes como igreja nós podemos perder o propósito de Deus, que é buscar a presença e ter a presença do Espírito Santo, nos preocupando muito mais com as coisas desta vida, do que havemos de comer, do que havemos de beber, do que havemos de vestir, sendo que a palavra está nos orientando que nós devemos nos preocupar com as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado, porque de lá vem todas as dádivas, do que com o reino que precisa ser plantado aqui na terra. E muitas vezes quando a gente preocupa demais com essas coisas aqui da terra, nós esquecemos que o reino de Deus precisa descer, ele precisa ser plantado aqui na terra. E esse reino vai ser plantado somente com a presença do Espírito Santo. Ou seja, nós temos um mistério, nós temos um ministério, nós temos uma missão, nós temos um foco, nós temos um alvo. O que é? Plantar o reino de Deus aqui na terra. Diga, eu sou agente do reino. Quem está comigo, diga amém. Então diga, eu sou agente do reino. Então todas as vezes que nós saímos de casa para vir na igreja, no templo da casa de Deus, nós temos que vir já pensando assim, eu preciso da presença do Espírito Santo, porque eu tenho uma missão para cumprir nessa terra, eu tenho um alvo para alcançar nessa terra. Jesus está confiando em nós como igreja, e nós não vamos decepcionar o rei. Quem está comigo aí, diga aleluia. Você está com a sua esposa, seu esposo, diga isso para ela, nós não vamos decepcionar o rei. A palavra está dizendo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Deixa eu dar um recado para você, calma. Vou repetir o recado, calma. Descansa. Descanse o máximo que você puder. Deixa eu dizer para você, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Olha para mim. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Foi o pastor Fabrício que prometeu? Quem prometeu? Quem prometeu? Então todos os cultos você vem com um só pensamento. O pensamento de adorar Ele. Porque você sabe que Ele é fiel na tua vida. Ele é fiel na tua vida, Ele é fiel na tua família. Então faça o Espírito Santo se conectar com você. Se conecte ao Espírito Santo. Hoje mesmo, não permita sair daqui hoje sem sentir a presença dEle. Não permita que o seu coração não seja tocado pela presença do Espírito Santo. Não permita que os problemas, não permita que a solicitude da vida, as dificuldades que você tem enfrentado sejam maiores do que a presença do Espírito Santo na tua vida. Você não pode aceitar, você não pode permitir que as coisas lá de fora roubem de você a presença dEle, porque a coisa mais importante na tua vida, acredite, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se você anda triste e cabisbaixo, chama pela presença de Deus, chama a presença de Jesus, chama pela presença do Espírito Santo, e essa tristeza vai embora. Sabe o que o Senhor tem falado? O Senhor tem falado aquilo que Ele já vinha dizendo há muito tempo: eu quero derramar do meu Espírito. Eu quero derramar do meu Espírito sobre a igreja. Mas eu quero derramar do meu Espírito sobre a igreja que está ligada em mim. Eu quero derramar do meu Espírito de uma forma sobrenatural. Que a vida dessa pessoa e a vida dessa igreja nunca mais será a mesma. Ei, deixa eu dizer o que Deus disse então a você.
Ele disse assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e as vossas crianças terão visões. É a promessa de Deus. Se é para Ele, tem que ser forte. É a promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não andeis ansiosos, não se envolva com nada que entristeça o Espírito Santo. Leia a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Se não for possível, leia pelo menos um versículo. Afaste da sua vida tudo o que te faz perder o foco da presença de Deus. Se prepare, porque o Espírito Santo será derramado na tua vida como nunca. Como nunca. O Espírito Santo redime todas as áreas da nossa vida. Áreas da nossa vida que estão caídas podem ser redimidas somente pela presença do Espírito Santo em nosso lar, em nossa casa, em nosso coração. Áreas da sua vida que precisam ser redimidas porque estão caídas, porque estão tirando seu sono, estão te dando preocupação. Só a presença do Espírito Santo pode mudar. Mas tudo no mundo espiritual tem um preço. O preço da salvação foi salvo por Jesus. Juntamente com esse preço Ele fez o sacrifício final. Mas agora nós podemos e devemos andar à altura daquele que pagou o preço maior. Nós devemos e podemos caminhar de um jeito que corresponda ao investimento que foi feito da parte de Deus por nós. Ele investiu em mim e você pesado. E cabe a nós responder a esse investimento à altura, de uma forma que possa trazer dignidade ao sacrifício de Jesus por nós. No sacrifício de Cristo, é nossa obrigação corresponder a um Deus que nos abençoa com muitas dádivas, a um Deus que nos abençoa com a presença do Espírito Santo. E eu e você, e nós, e cada um de nós, precisamos fazer a nossa parte, porque a presença dEle ativa o nosso destino, a presença dEle ativa o nosso propósito, a presença dEle libera a provisão, afastando a escassez, afastando a miséria e trazendo todo o sustento necessário. A presença dEle revela a nossa verdadeira identidade em Cristo. Jesus já pagou o preço por tudo isso. Cabe a nós acessar, cabe a nós, de todo o nosso coração, buscarmos e fazermos a nossa parte. Tem alguém que ama Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que ama Jesus? Então Jesus está à espera nessa noite de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que nessa noite estejam com seus corações dispostos e disponíveis para se render na presença dEle, para se derramar na presença dEle, sem se preocupar com o que os outros vão dizer, sem se preocupar o que vão pensar a respeito disso, mas somente se derramar na presença dEle. Uma igreja que carrega a presença do Espírito Santo é imparável, é indestrutível e é infalível. E tudo que nós precisamos aqui é da presença do Espírito Santo conosco. Quem crê nisso nessa noite? Pessoas são batizadas no Espírito Santo, que já não falam mais em línguas estranhas, já não mais profetizam, já não sentem mais a presença do Espírito Santo, se perderam, sabe como? Nas solicitudes, nos cuidados dessa vida, nas preocupações, as coisas dessa vida, se tornaram maior do que a fome, do que a sede. Pessoas que estão se esfriando, já não participam mais de cultos, já não conseguem mais frequentar, já não começam mais a participar. E por que isso está acontecendo? Porque essas pessoas começaram a olhar para fora e começaram a entender que haviam muito mais coisas importantes do que a presença do Senhor. Culto para elas agora virou rotina, por isso elas podem se ausentar sem sentir falta alguma. Para essas pessoas que já estão distantes da presença do Espírito Santo, tudo que elas conseguem ver na igreja são problemas. Quando elas vêm para a igreja, elas não se sentem em casa, elas se sentem perseguidas, acham que todos estão contra elas, param de dizimar, param de ofertar,
param de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. As coisas mundanas já começam a fazer parte. Piadas imorais, brincadeiras chatas, músicas seculares, amizades que não edificam, festas que não glorificam a Deus e coisas desse gênero. Velhos hábitos pecaminosos começam a voltar, só que desta vez com mais força. Não é assim? Quando Jesus limpa a casa, não vem 7 mais forte para tentar pegar de volta? Fogem dos seus líderes espirituais para evitar correção, ou porque está com vergonha. Se alimentam de uma história vitimista para justificar a sua ausência ou a sua saída. E assim como uma doença com sintomas que vai avisando que está tomando conta de um corpo, esses sintomas também se mostram na vida de uma pessoa que deixou de buscar a presença do Espírito Santo, já não tem mais fome, já não tem mais sede. Fique atento. Se você sente algum desses sintomas, possa ser que essa doença já está alcançando a tua vida. Mas se você crê que Deus tem boas dádivas para você nesta noite, então Ele pode derramar o remédio hoje. Quem crê nisso? A fome vai voltar, a sede vai voltar, o desejo vai voltar, a chama vai voltar a acender, o seu altar vai ser restaurado, e você vai começar a sentir como você nunca sentia há muito tempo, nunca sentiu antes. Você vai conseguir começar a sentir cada vez mais a presença dEle na sua vida, de uma forma que você acorda pela madrugada, você sente a presença, você vai trabalhar, você sente a presença. Se você está fazendo uma tarefa, você está sentindo a presença, é a presença junto, a presença dEle. Os discípulos estavam indo embora no caminho de Emaús, e eles estavam saindo de Jerusalém, decepcionados, frustrados, porque Jesus tinha sido sacrificado. E nessa caminhada longa, de vários dias, no meio do caminho, um homem se aproxima deles e começa a conversar com eles, e eles vão caminhando juntos. E eles convidam esse homem para entrar na casa deles, e disse: já está tarde, vem, entra na casa. Está tão boa a sua conversa, está tão boa a sua presença. E na hora de eles se alimentarem, esse homem levanta o pão, parte o pão, abençoa. E aqueles discípulos que haviam saído de Jerusalém e estavam junto com esse homem, disseram assim: não parece Jesus? O jeito dele abençoar não parece Jesus? O jeito dele partir o pão não parece Jesus? Parece. Na hora que eles perceberam que era Jesus, Jesus se ausentou da presença deles, e eles não viram mais. Pessoas que já caminharam com Jesus, que nem conseguem mais reconhecer, e quando vai reconhecer, Jesus já não está mais. Pessoas que já tiveram momentos de intimidade com Jesus, que hoje já não tem mais. Mas olha só que interessante, o texto diz que o coração deles aquecia, porque eles disseram isso: não aquecia o nosso coração enquanto Ele falava, não ardia o nosso coração enquanto Ele falava. Era como se eles dissessem assim no original: voltou a arder o nosso coração, voltou a queimar, voltou a acender. Você percebeu quando Ele falava, começou a aquecer novamente. Você percebeu quando Ele falava, começou a arder o nosso coração. Quando a presença de Jesus está, algo queima, uma chama, uma sarça, que queima, mas nunca se consome, que arde, mas não se destrói, porque é essa chama que Jesus quer aquecer em nossos corações. Porque se a presença dEle estiver conosco, fique tranquilo, todas as boas dádivas também virão juntas. Mas esqueça uma coisa: as boas dádivas não são em primeiro lugar. Entenda uma coisa: em primeiro lugar é a presença dEle. Tem alguém comigo aqui que ama a presença de Jesus aqui? Tem alguém que ama a presença de Jesus? Então Jesus nessa noite está falando nos nossos corações: você me buscará e me encontrará quando você me buscar de todo o vosso coração, mais do que todas as coisas que você deseja nesta vida. Quando você me buscar mais do que todas essas coisas, você vai me encontrar. Quem quer encontrar com Jesus nessa noite aqui? Então fique em pé, igreja, em nome de Jesus, porque chegou o momento de buscarmos a presença dEle. Não, você não veio aqui só para ser bem recebido.
Você não veio aqui só para sentar numa poltrona almofadada, com um ar-condicionado, com um som bom, para ouvir uma boa palavra, um bom louvor. Você veio aqui para buscar a presença dEle, porque a presença dEle é que faz diferença. Há quanto tempo o seu coração já não ardia mais? Há quanto tempo o seu coração já não aquecia? Você conheceu Jesus, você sempre soube quem Ele é, mas faz tempo que você está querendo sentir novamente aquela chama. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Essa é uma noite que as boas dádivas virão, mas juntamente com elas virão o Espírito Santo sobre a tua vida. E é o Espírito Santo nessa noite que é batizar. O Espírito Santo quer fazer. O Senhor continua dizendo: eu derramarei do meu Espírito, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que buscarem a minha presença. Eu vou derramar do meu Espírito Santo. Mas tudo no mundo espiritual tem um preço. O preço maior Jesus já pagou. Agora nós só temos que corresponder ao preço que já foi pago por mim e por você, que é buscar a presença dEle. Eu sei que quando você começa a buscar a presença dEle, a sua mente começa a divagar, você começa a pensar em outras coisas. Mas será que neste momento você consegue se conectar com o Espírito Santo? Será que nesse momento você pode se conectar com o Espírito Santo de uma forma que há muito tempo você não fazia, que há muito tempo não acontecia? Será que agora você consegue se conectar com esse Espírito Santo que está aqui, que está conosco aqui nesse lugar? Há muitas coisas que impedem com que nós recebamos as dádivas, e há muitas outras coisas mais que nos impedem de recebermos o Espírito Santo, e essas barreiras precisam cair por terra. Todas essas coisas que são impedimentos, que são barreiras em nossas vidas, precisam cair por terra. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite, de uma forma que nós saímos daqui cheios da presença dEle, cheios da presença dEle, cheios da presença dEle. Essa é a maior dádiva que você pode receber nessa noite, é sair daqui cheio da presença dEle. Isso acontece quando você o busca de todo o coração. Quando você busca Ele de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Se você quiser levantar suas mãos nesse momento e falar: Senhor, eu te busco, eu preciso de Ti, Senhor, eu te quero. Senhor, vem sobre a minha vida. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Senhor, tira todo o vazio da minha alma, tira esse frio do meu coração. Eu quero sentir novamente queimar em meu coração, em meu peito, um fogo, uma chama arder em meu peito. Oh, igreja, vai, começa a falar com Ele nesse momento. Começa a declarar: Espírito Santo. Quem sabe falar em línguas estranhas aí? Fala em línguas estranhas. Quem pode profetizar, profetiza, igreja. Mas esse é o momento de buscarmos pela presença e chamarmos pela presença. Profetiza, glorifica o nome do Senhor, exalte. Não fique de boca fechada. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. E vai exaltando o nome do Senhor agora em nome de Jesus. Exalta, glorifica, bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre a igreja, Pai. Vem sobre a igreja, Pai. Vem sobre o Teu povo, Pai. Visita o Teu povo, Senhor. Visita o Teu povo, Senhor. Visita com graça, visita com dádiva, mas visita com a presença do Espírito Santo, Pai. Visita com a presença do Espírito Santo, Pai. Vem com a Tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem com a Tua presença, Senhor, agora, meu Deus, visitando cada coração. Os corações frios comecem a ser aquecidos. Comece a receber a chama do Espírito em teu coração. Receba a chama do Espírito em teu coração. Receba o fervor do Espírito em teu coração. Nós somos uma igreja aquecida pela presença do Espírito Santo. Nós somos uma igreja avivada pela presença do Espírito Santo, batizada pela presença do Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. És bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Eu vou pedir para você segurar a mão do seu irmão. Feche os corredores nesse momento. Não tenha timidez, não tenha vergonha, só segure na mão do seu irmão
E nesse momento você vai orar por ele. E você vai profetizar o Espírito Santo na vida dele, na vida dela. E você vai declarar: seja cheio do Espírito Santo, seja aquecido pelo Espírito Santo, seja batizado pelo Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito Santo. É o momento de você declarar, profetizar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Declara aí, aperta a mão dela e fala: seja cheio do Espírito Santo, seja aquecido pela presença do Espírito Santo, seja renovado pela presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te renove nessa noite, que o Espírito Santo te fortaleça nessa noite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Toda frieza cai por terra, toda frieza cai por terra, toda frieza cai por terra. Se pedir, vai ser dado. Se buscar, vai encontrar. Se bater, a porta vai abrir. Vai abrir, vai abrir. É só pedir. É só pedir pela presença do Espírito Santo. Peça pela presença dele. Peça pela presença dele. Oh, Espírito Santo. Você está segurando a mão dessa pessoa aí. Você está segurando a mão dessa pessoa. Ainda continua. Mas eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero fazer um apelo aqui em nome de Jesus. E esse apelo eu quero saber o seguinte: tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que deseja a presença de Jesus Cristo na sua vida? Sabe, irmãos, a palavra diz assim, que aquele que confessar com os lábios e crer no coração, são dois processos. Crer no coração e confessar com os lábios. Não basta crer no coração, tem que também confessar com os lábios. Crer no coração é um ato íntimo, é você e Deus. Mas confessar com os lábios é um ato público, é você e a igreja. Então quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, Ele precisa de dois processos. O primeiro interno e o outro externo. Um íntimo e o outro público. O íntimo é você e Deus, o público é você e a igreja. Ou seja, você sente no seu coração que Jesus é seu Salvador, mas você também confessa que Jesus é seu Senhor. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e você não teve a oportunidade de fazer isso, é o momento de nós orarmos por você. Você está com as suas mãos dadas com alguém aí, e você vai apertar a mão dessa pessoa, e essa pessoa vai orar com você. Essa pessoa está ao teu lado, vai orar com você. Se não tiver ninguém para orar com você, você levanta a mão que eu oro com você, que eu vou saber que você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Mas não é o único apelo que eu quero fazer. Deus me fala de pessoas que estão aqui. Deus me fala de pessoas que estão aqui, que já não sentiam mais a presença, que estavam tão envolvidos com as coisas deste mundo, estavam tão envolvidos que já não sentiam mais a presença. E muitas vezes você fica esperando Jesus fazer você sentir, mas a palavra diz que você tem que buscar. Se você buscar, você achará. Se você buscar, você será achado de Deus. Então eu quero fazer um apelo também para as pessoas que estavam distantes e precisam voltar para a presença do Senhor. E precisam voltar. E Jesus está esperando você de braços abertos, com seus braços de amor. Ele está esperando por você, dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha, eu estou esperando você em meus braços. Vem, filho meu, vem, filha minha, de volta. Então onde estão aqueles que vão entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Onde estão aqueles que vão se reconciliar com o Senhor Jesus? Aperta a mão dessa pessoa ao teu lado aí, para ela saber que você está fazendo isso. Aperte a mão dessa pessoa para ela saber que você está reconciliando, para ela saber que você está entregando a sua vida. Chegou o momento de você tomar essa decisão de reconciliar e de se entregar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Não é religião, irmãos. Não é por uma religião que nós estamos chamando você. O apelo não é para uma religião, o apelo é para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é para religião, mas é para a presença dEle, é para a presença dEle. Sinta que o Espírito Santo está quebrando correntes aqui nessa noite. O Espírito Santo está quebrando correntes aqui nessa noite. Cadeias estão caindo para o chão agora. Agora, todo impedimento está sendo removido. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus chegando aí onde você está. Há uma unção de Deus que está alcançando o teu coração. Há uma unção de Deus
que está alcançando a tua vida agora aí. Tem uma chama para ser acesa em você, e essa chama é a chama do Espírito Santo. Para todos aqueles que querem, a graça de Deus está disponível para você. A graça de Deus está disponível para todos. Não importa quão mal você foi, não importa quão longe você foi, a graça de Deus te alcança nessa noite, te alcança nessa noite, te alcança nessa noite. Você apertou a mão de alguém, eu quero saber quem é você. Teve alguém que apertou a mão de alguém? Se sua mão foi apertada por alguém, se sua mão foi apertada por alguém, pega essa pessoa, traz aqui na frente. Se a sua mão foi apertada por alguém, traga essa pessoa, porque às vezes sozinha ela não vem, mas se você vier com ela, ela vem. Então se tiver alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus, quem pode dizer glória a Deus, quem pode dizer glória a Deus, aleluia, se aproxima, pode vir. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem mais? Se você estava aí e você quer sentir a presença novamente, você quer andar na presença novamente, quantos podem dizer glória a Deus aí, irmãos? Quantos podem dizer glória a Deus aí, irmãos? Oh, aleluia! Quantos podem celebrar? Quantos podem celebrar? Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Meu Deus! Vem, Espírito Santo de Deus! Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo! Meu Deus! Bem-vindos de volta! Bem-vindos de volta! Bem-vindos de volta na presença! Toda a igreja, toda a igreja! Toda a igreja, adore!